do tanto de informações que uma pessoa consegue... O que acontece, cara? A psicologia, sim, ela teve que se desenvolvendo, mas isso só se possibilitou se desenvolver porque você começa a descobrir psicologia, você começa a descobrir neurociência, você começa a descobrir que tem neurônio, que tem ligação, que tem rede neural. Você começa a descobrir uma série de coisas que te possibilita crescer mais. Olha que louco o negócio da ciência. A gente costuma dizer que a ciência é uma ilha. Imagina uma ilha pequena. Quando todo o conhecimento do mundo, vamos supor que está dentro dessa ilha, né? Toda vez que tem um trabalho de doutorado numa universidade, que é uma tese, que se propõe dizer que, olha, isso é novo, primeiro vamos fazer um experimento aqui. Imagina um círculo. Tudo que está dentro desse círculo é que existe dentro da ciência. Todas as informações do mundo, em todos os lugares, está dentro desse círculo. Quando eu faço graduação, eu ainda estou dentro desse círculo. Quando eu faço especialização, eu ainda estou dentro desse círculo. Quando eu faço técnico, eu estou dentro desse círculo e tal. Quando eu faço pós-graduação, eu estou dentro desse círculo. Quando eu faço mestrado, que é a mesma coisa que pós-graduação, só que para o lado da pesquisa, eu estou dentro desse círculo. Mesmas coisas entre aspas, né? Mas é o mesmo peso técnico, né? Porém para áreas diferentes. E aí, quando eu faço doutorado, eu estou indo para fora desse círculo. Buscando algo novo. Eu estou buscando algo novo. E aí, o que acontece? Quando essa minha tese ela é corroborada e dá certo, por exemplo, Einstein falou sobre a relatividade há mais de 100 anos atrás. E só em 2015 a gente afirmou que a tese dele estava certa por um experimento que fizeram aqui. Uhum. E aí, descobre então que existe relatividade, que é a ilha. Lembra da ilha? Então, tudo que está dentro da ilha existe. Quando eu tenho uma tese igual Einstein falou, tem relatividade. O que é relatividade? Einstein estava indo contra o teórico da área que dizia outra coisa. Que era uma força. Einstein não. Relatividade é um espaço. Como assim? Tá louco, bicho? É complexo isso. Se eu for explicar a teoria da relatividade, que ela vai surtar. É muito complexo. Mas é muito complexo. Aí Einstein falou assim, não é força, é espaço. Aí eu falei, como assim? Espaço? Por que como assim relatividade? O tempo. O tempo é um espaço. Não, o tempo é o tempo. Não, ninguém sabe o que é o tempo. Uhum. E existe muita coisa que ninguém sabe ainda o que é. Esse é um negócio. O mar é que nem a Deep Web, né? A galera mostra o que tá pra fora e o que tá submerso nisso. Então, para dizer o seguinte, voltando lá, só para não deixar fugir. Então, pra gente ter essa conversa, a gente precisa entender que existem muitas coisas. Porque não é só A ou B. Não. Uhum. É A, B, C, D. Então, quando a Grazi fala disso, não é que você pensa assim ou que você age assim. Não, esse é um pensamento disfuncional. Uhum. Disfuncional. Então, não é todo mundo que tem pensamento disfuncional. Né? Mas também, como ela disse, também pode ser por isso. Porque senão a pessoa faz o corte, né? Tá. E aí solta o fake. Imagina, estão falando que a Lady Gaga tá vindo. E isso é um grande princípio da psicologia, né? Tudo depende. Existem padrões, não existem regras, né? Porque, por exemplo, qualquer doença, né, transtorno mental, ele é multifatorial. Normalmente, quando uma pessoa é diagnosticada com depressão e acabou de passar por um divórcio, por exemplo, costumeiramente as pessoas falam, ela entrou em depressão porque ela se divorciou. E não tem essa causalidade em nada na psicologia. É multifatorial. O divórcio pode ter sido um momento recente que desencadeou muitas outras coisas. Depressão, ela é ambiente, ela é genética, ela é relacionamentos, ela é mundo, né, o subjetivo aqui dentro, porque ninguém sabe esse mundo, né, que eu estava falando, é o universo. E cada universo é extremamente diferente do outro por conta da subjetividade. Então, tudo que a gente disser aqui tem esse fator de que tudo depende, né? Não tem uma regra, tudo depende e nada é causalidade, né? Isso causou aquilo, né? Tudo depende. Tudo são gatilhos, então, que acionam coisas lá de trás, ou muita coisa que vem na pessoa que, em certo momento ali, aciona isso. Então, isso que você falou, são palavras que são bastante usadas e são legais, porque é o seguinte, elas te ajudam a entender exatamente como funciona a nossa cabeça, né? Porque não é todo mundo que entende a cabeça. O mundo que eu e a Grazi vivemos, de psicólogos, ou o mundo de pessoas que estudam a mente, que buscam a ciência, a gente, querendo ou não, você começa a enxergar a realidade de um jeito diferente. Não porque a gente está dentro da academia, mas é porque a gente percebe que existem outras realidades. Né? Existem outras possibilidades também de ser. E aí, por exemplo, quando a gente vai estudar essas fórmulas que existem dentro das possibilidades humanas, até onde o humano pode evoluir, até onde um humano pode ser,
eu preciso, então, levar em consideração que, sim, existe a parte que ela é multifatorial. Ela é a parte multifatorial. Aí os cricrizinhos podem vir assim, pessoal lá da ciência, fala, não, amor, então a psicologia não é ciência, ela não tem objetividade, porque ciência é objetiva, ciência é matemática, ciência é A mais B, a fórmula lá. E psicologia é subjetiva. Não, aí não. A psicologia, ela enxerga todas essas subjetividades possíveis, e é por isso que o nosso trabalho é ler o humano. Nós temos aí onde que a gente existe. Quando é que a psicologia existe? Por onde que ela é objetiva? Porque a psicologia ela é objetiva. Ela tem um foco. Ela entende que é essa grande diferença. Ela entende esse leque que é subjetivo, que é a grande dificuldade do humano, porque a gente coloca tudo em fórmula. A gente precisa colocar tudo em fórmula, senão a gente desorganiza as coisas. É onde cria os padrões. Os padrões. Você precisa de padrão para controlar a massa. Você precisa criar padrões. É necessário para ter organização. Você precisa criar padrão, por exemplo, durante a sua semana. Precisa ter organização. Porém, só que o humano não é observado assim. Lembrando agora, voltando lá atrás de novo, a década do cérebro. A gente começa a olhar muito mais para a nossa cabeça. E a perceber o que é isso que a Grazi falou. A gente começa a perceber que, cara, eu não sou igual a ele. Eu achei que eu era igual a ele, mas isso aqui que ele falou aqui não é de acordo comigo. Eu sou diferente dele, pô, vou ficar de mal? Não. É esse que é o massa. Porque você é diferente. Aí o que o psicólogo sabe fazer? O que o psicólogo é ensinado o tempo todo? O que o psicólogo precisa aprender? O psicólogo ele precisa fazer um movimento simples. Que é ele tentar se esvaziar o máximo daquilo que ele entende por Deus, por religião, por certo errado, até certo ponto, porque tem a ética que fala sobre isso, o código de ética, porque quando eu coloco a vida de outra pessoa em risco, eu tenho um compromisso. Dentro dos parâmetros da lei e da ética, sim, né? eu tenho que abstrair essa ideia de certo e errado, de direito de esquerda, de cima de baixo, de lado não. Sim. Então, quando você é psicólogo, você precisa esvaziar. E um bom psicólogo faz isso. Um bom psicólogo é que fala pouquíssimo da vida dele. E por favor, se você vai no psicólogo e ele fala da vida dele, troca. Ele não pode se basear em experiências que ele já de teve. jeito mais nenhuma. E era esse o meu medo que eu tava dizendo lá no comecinho, fugir da psicologia, né? Que eu falava, como que eu vou me esvaziar de mim, né? Pra eu atender outra pessoa. O julgamento, o certo e errado, né? Nessa questão. Porque eu, por exemplo, enquanto psicólogo, tenho limitações de atender pessoas. Eu, por exemplo, não atendo certo tipo de público, porque as minhas crenças são umas e tal. Então, eu tenho que entender que, naquele momento, eu não posso ser o profissional que eu poderia ser totalmente. Mas é difícil fazer isso como um psicólogo, Deveria. né?